Sejam muito bem-vindos a mais um episódio, o 32º do Política que Interessa, um episódio onde vamos começar por abordar a moção de censura aprovada na região autónoma da Madeira. De seguida vamos conhecer melhor a relação entre Marcelo Rebelo de Sousa e o Primeiro-Ministro Luís Montenegro e vamos encerrar o episódio com atualizações das crises políticas e da instabilidade política sentida tanto em França como na Alemanha. Venham comigo. 7 meses após as últimas eleições antecipadas, a região autónoma da Madeira enfrenta nova instabilidade política com a aprovação de uma moção de censura ao governo minoritário de Miguel Albuquerque. Caso os partidos defendam eleições antecipadas, Irineu Barreto solicitará uma audiência ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, antes do Natal. A decisão final sobre a dissolução eventual, convocação de eleições, cabe a Marcelo. Se avançar, estas serão as terceiras eleições na Madeira desde 2023. A moção de censura foi apresentada pelo Chega em novembro, motivada pelas investigações judiciais que envolvem Miguel Albuquerque e 4 secretários regionais, todos arguidos em processos distintos. Segundo Miguel Castro, líder do Chega, a moção é um grito de revolta contra a corrupção e o compadrio no governo regional. O PS acusou o governo de mentira, chantagem e sabotagem política, destacando que a crise foi provocada por escândalos judiciais que envolvem membros do Executivo. Paulo Cafofo, líder socialista, reforçou que a região continua a funcionar em regime de duodécimos, mas que a instabilidade vai prejudicar, obviamente, o progresso da Madeira. Já do JPP, Rafael Nunes, apontou uma crise de credibilidade no governo de Albuquerque, enquanto Sara Madalena, do CDS-PP, defendeu a presunção de inocência, mas reconheceu também os fundamentos desta mesma moção. Nuno Morna, da IEL, lamentou a interferência de agendas externas, enquanto Mónica Freitas, do PAN, apoiou a moção por falta de confiança política. Miguel Albuquerque rejeita a realização de eleições internas no PSD Madeira, afirmando que isso só beneficiaria a oposição e agravaria as divisões internas. Segundo o mesmo, a prioridade é conseguir manter a unidade do partido para enfrentar o próximo ciclo eleitoral, onde planeia ser o cabeça de lista. Contudo, enfrenta a resistência interna, com Manuel António Correia a exigir a sua demissão imediata e a convocação de um congresso extraordinário. Já o conhecido Alberto João Jardim, antigo líder regional, declarou o apoio a Albuquerque, mas criticou a desunião que persiste no PSD desde 2012. Jardim alertou para a necessidade de conseguir unir o partido para evitar a perpetuação da instabilidade política na Madeira. Em Portugal continental, Luís Montenegro, primeiro-ministro, condenou a aliança entre o PS e o Chega que resultou na moção de censura, acusando os partidos de conseguirem promover uma cultura de caos. Montenegro reforçou que o executivo regional era legitimado pelo voto popular e criticou o que considerou serem argumentos frágeis usados para derrubar este mesmo governo. O discurso do Presidente da República no Palácio de Belém, de Marcelo Rebelo de Sousa, durante os tradicionais cumprimentos de boas festas ao Primeiro-Ministro e ao elenco governativo, sublinhou um ponto crucial: a solidariedade institucional entre o Presidente da República e o Governo, que na sua perspectiva é necessária, mas não é suficiente. O Presidente da República destacou a necessidade de uma cooperação estratégica para conseguir garantir a estabilidade social, política e económica do país, num momento marcado por desafios tanto nacionais quanto internacionais. Marcelo frisou que, embora o governo esteja a responder às expectativas, é fundamental que haja uma relação mais profunda e articulada para conseguir enfrentar os desafios do país, como a execução futura do Plano de Recuperação e Resiliência. Além disso, reconheceu que os números da economia nacional são favoráveis e destacou a enorme confiabilidade internacional de Portugal e exemplificou essa projeção global com a recente nomeação de portugueses para cargos de destaque na União Europeia. Por fim, enalteceu também o esforço do Executivo liderado por Montenegro em conseguir alargar a base de apoio e enfrentar os desafios em contrarrelógio. Contudo, reforçou que o próximo ano será ainda mais exigente e que o sucesso vai sempre depender de um trabalho conjunto e estratégico entre os órgãos de soberania. Em resposta, Luís Montenegro destacou a relação de cooperação produtiva e solidariedade estratégica entre o Governo e o Presidente da República. Deu destaque também à sensibilidade social de Marcelo como um fator que aprimora as ações governativas. Este evento sublinhou a importância de um diálogo institucional robusto, particularmente num período de transição política e económica. A ênfase de Marcelo na cooperação estratégica reflete também a necessidade de reforçar a articulação entre os principais órgãos para conseguir lidar tanto com as pressões internas e externas que Portugal poderá enfrentar no próximo ano. No Congresso Socialista, Pedro Nuno Santos, secretário-geral, defendeu que Portugal deve manter o acesso ao Serviço Nacional de Saúde para estrangeiros, mesmo em situações de imigração irregular.
argumentando que negar estes mesmos serviços seria condizente com os valores de um país decente e humanista. Embora reconheça possíveis casos de uso fraudulento, defendeu o combate a redes de tráfico e o fortalecimento de mecanismos para conseguir evitar abuso, rejeitando as propostas dos sociais-democratas, que classificou como desumanas por potencialmente excluírem imigrantes do SNS. No encerramento deste mesmo congresso, na Nazaré, o secretário-geral Pedro Nuno Santos criticou o governo por criar um vazio legal na questão da imigração, dificultando a legalização de trabalhadores essenciais para conseguirmos desenvolver o país e executar o plano de recuperação e resiliência. Reforçou também a importância da imigração para resolver problemas de mão de obras e evitar entraves ao progresso nacional. O líder socialista abordou também a crise na habitação, comprometendo-se com um programa robusto de construção e reabilitação de casas, tanto para a população mais vulnerável, também para a classe média. Destacou a necessidade de intervenções ambiciosas para corrigir um mercado habitacional inflacionado e garantir moradias acessíveis. Por fim, Pedro Nuno Santos reafirmou o compromisso dos socialistas no combate à extrema-direita, que identificou como ameaça crescente, inclusive entre jovens. Defendeu que enfrentar essa tendência passa por combater discriminações como machismo, sexismo e homofobia, incentivando a juventude socialista a liderar a defesa de direitos conquistados e promover uma sociedade sempre e mais inclusiva. O Parlamento aprovou esta sexta-feira uma proposta do Governo que consegue agravar as penas para as agressões a polícias, profissionais de saúde e bombeiros, além de isentá-las de custas judiciais. A medida foi aprovada com os votos de PSD, Chega e CDS-PP, enquanto PSIL, Bloco de Esquerda e PCP Livre votaram contra. A Ministra da Administração Interna, que já falámos aqui bastantes vezes, defendeu que a iniciativa reforça a autoridade do Estado, a segurança coletiva e a confiança nos serviços públicos. Já António Rodrigues, do PSD, apoiou a medida, destacando a importância de proteger a dignidade dos defensores públicos. Por outro lado, Isabel Moreira, do PS, criticou o diploma, considerando influenciado pelo Chega e uma cedência ao considera populismo. Já representantes do Bloco, da IAL PCP Livre, rejeitam o agravamento das penas, classificando como ineficaz e populista. A proposta que amplia a pena máxima de 5 anos para 8 e torna parte dos crimes públicos foi defendida pela Ministra como resposta firme a ataques do que considera ser contra o Estado de Direito Democrático. Miguel Coelho, presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, criticou na sexta-feira duramente a Ministra da Administração Interna após uma operação policial na Rua do Bem Formoso, em Lisboa, onde várias pessoas foram alinhadas contra a parede. O autarca socialista considera que a ministra deve demitir-se e apelou também ao Presidente da República para pedir desculpa à população composta maioritariamente por membros do subcontinente indiano. Aquilo que aconteceu é típico de uma ditadura. Não há condições para a ministra continuar e os comandos da polícia devem justificar por que razão fecharam uma rua e encostaram também pessoas à parede. Será que fariam o mesmo em Campo de Ourique ou nas Avenidas Novas? Questionou Miguel Coelho em declarações à Lusa e à CNN de Portugal. O autarca afirmou também que a operação resultou em 2 detenções e a apreensão de droga, uma arma branca e várias quantidades de dinheiro, não aumentou o sentimento de segurança e pode ser interpretada como racista ou também xenófoba. Destacou ainda que a comunidade indiana desta área é pacífica e integrada e que os problemas de insegurança relacionados com droga envolvem várias etnias, incluindo portugueses. Miguel Coelho denunciou o que considera ser show-off e a instrumentalização da política, alertando para o risco de fomentar o ódio com este tipo de ações. Já em contraste, os sindicatos policiais defenderam a operação como normal. O novo primeiro-ministro francês, que já aqui falámos, François Bayrou, nomeado dia 13 de dezembro, enfrenta o desafio de formar rapidamente um governo e aprovar um orçamento interrompido pela moção de censura ao seu antecessor Michel Barnier no dia 5 de dezembro. Bayrou prevê que o orçamento esteja aprovado em meados de fevereiro, embora não tenha a certeza se vai conseguir cumprir o prazo. Bayrou indicou que vai trabalhar a partir da proposta orçamental já votada no Parlamento antes desta mesma censura e expressou interesse em incluir Bruno Retailleau, ex-ministro do Interior, no seu governo, apesar das críticas da esquerda. Ele sacou que este ministro tem tomado decisões alinhadas com as demandas, as procuras da opinião pública. Quase uma semana após assumir o cargo, Bayrou convidou também forças políticas, exceto a esquerda radical e a extrema-direita, para conseguir integrar o seu governo e declarou estar disposto a retomar, peço desculpa, a reforma do sistema de pensões sem suspendê-la. Em França, estamos perante um cenário político fragmentado e um déficit público estimado em 6,1% do PIB até ao final de 2024.
Enquanto isso, o Senado francês aprovou uma lei especial que prolonga o orçamento de 2024, garantida a arrecadação de impostos e a continuidade do financiamento e administrações públicas da segurança social. A medida assegura o funcionamento do país até que o novo governo esteja formado e um orçamento definitivo esteja, assim, aprovado. A Alemanha enfrenta uma crise política, que já aqui falámos também, significativa com a dissolução da tripartite liderada por Olaf Scholz, chanceler do Partido Social Democrata, após a demissão do Ministro das Finanças, Christian Lindner, em novembro. A coligação que incluía o SPD, os Verdes e o Partido Democrático Liberal não resistiu às divergências fiscais e económicas, deixando Scholz à frente de um governo minoritário incapaz de implementar reformas ou aprovar o orçamento. A votação no Bundestag resultou numa moção de censura contra Scholz, com 394 votos contrários e 207 a favor, abrindo caminho para o presidente Frank-Walter dissolver o Parlamento e convocar eleições. Olaf Scholz, embora aspirante a um novo mandato, está fragilizado nas sondagens que colocam Friedrich Merz, da União Democrata Cristã, como favorito com 31% das intenções de voto. Já a extrema-direita, a AfD, aparece em segundo lugar com 20%, enquanto o SPD obtém apenas 17%. Durante o debate no Parlamento, Olaf Scholz destacou os avanços em fortalecer as Forças Armadas em resposta à guerra da Rússia na Ucrânia e as tensões globais, enquanto Merz acusou o governo de negligenciar a crise económica e de perder a confiança pública. A ascensão da extrema-direita, a AfD, e a fragmentação política complicam ainda mais o cenário, levantando dúvidas sobre a formação de uma coligação estável após as eleições de fevereiro. As sondagens indicam que, se não governar a extrema-direita, aumentam as especulações sobre uma possível coligação entre os conservadores e os sociais-democratas, ou uma alternativa que envolve os verdes, dependendo dos resultados, obviamente, das eleições. A instabilidade política ocorre num momento crítico com desafios económicos devido ao aumento dos preços da energia, a concorrência chinesa e a incerteza sobre o futuro das relações comerciais, bastante importante com os norte-americanos. Chegamos assim ao fim de mais um episódio do Política que Interessa, o 32º. Aproveitar para relembrar a importância de me seguirem na minha página do Instagram e dizer também que este mesmo episódio está disponível, como sempre, nas plataformas de podcast, Apple Podcast e Spotify. Boas festas, bom Natal, na próxima semana voltamos a encontrar. Até lá.